Hoje eu vou falar sobre um assunto que sempre me inquieta e é particular, essa inquietude. Talvez vocês nem tenham isso como um assunto preocupante, que é falar sobre o sofrimento. O sofrimento, como ele é às vezes traduzido quando as pessoas adentram o espiritismo, que é aquela velha história, estou pagando de alguma coisa que eu fiz no passado, né? Às vezes a gente fala, né? Está sofrendo porque está pagando dívida, né? E essa coisa da dívida, do tá pagando, sempre me incomoda porque quando eu escuto, né? Não necessariamente dentro do ambiente espírita, né? Mas como o espiritualismo, a vida sucessiva, a reencarnação, já não é um assunto que fica só dentro das casas espíritas, né? Já é de domínio de outras religiões e ficou normal, não é mais um tabu falar sobre reencarnação, né? Acaba distorcendo um pouquinho aquilo que o Kardec veio traduzindo das comunicações que ele recebia, né? Quando ele vai fazer o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, com uma coisa assim meio que não é culpa minha, estou sofrendo, mas algo do tipo não está conectado comigo esse incômodo que eu estou passando agora, né? É meio que dito da boca para fora como uma desculpa. A gente acaba, estou sofrendo de outra coisa, estou pagando minhas dívidas, como se a gente não devesse, né? Colocaram meu nome lá no Serasa, mas não é eu que assinei aquela nota fiscal, né? Então, não é difícil de entender, é extenso porque tem várias conexões. Eu vou começar então com a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta qual é o objetivo de se encarnar. Por que é que se encarna? Porque também é uma coisa fácil de dizer que só se encarna para sofrer. Só está encarnado quem tem dívida, quem está com problema, daí encarna, né? E também não é uma verdade. A lei de Deus impõe a todos a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então esse é o primeiro passo. Por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que vir para um corpo físico? Né? Para chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, é um sofrimento, é uma dor, é um incômodo. Para outros é uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, devemos sofrer todas as tribulações, todas as dificuldades. Eu sempre falo, praticamente toda palestra que eu faço, eu sempre lembro que estar encarnado já um problema por si só, porque quando a gente é espírito, a gente está no plano espiritual, a gente não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir, não precisa acordar, não precisa bater ponto. Então, não tem sofrimento na vida espiritual, como nós temos pelo simples fato de estar encarnado. Se a gente ficar 12 horas sem comer, o estômago já começa, né? Se a gente ficar 3 dias sem tomar água, foi embora, a gente falece, nosso corpo vai embora. Então, nós temos necessidades muito específicas pelo simples fato de estarmos encarnados, em sofrimento ou não. O Bill Gates, que tem a maior fortuna uma das maiores do mundo, ele tem que tomar água todo dia. Se ele cair com um avião lá na Amazônia, ele tem que se virar e achar comida. Ele vai ter que comer minhoca, ele vai ter que comer raiz de árvore igual um indígena. Por quê? Não é porque ele é o Bill Gates, porque ele está encarnado. O corpo dele precisa disso. Então, independente de nós sermos devedores, sermos espíritos felizes, encarnou, tem necessidades que o corpo exige. E como tudo hoje praticamente é mercantilizado, então se eu quero ter uma roupinha melhor, eu tenho que trabalhar. Mesmo que eu não goste de trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o dinheiro e ir lá na loja e comprar uma roupa, comprar comida, pagar a água, tudo eu tenho, tudo está mercantilizado. Então, desde sempre, estar encarnado é uma tribulação, porque o espírito, vocês não preferiam estar lá agora no plano espiritual? Sem frio, sem fome, sem sede, né? Pensou
estou lá, não vai pagar nem passagem. Então, quando falam para um espírito, por mais evoluído que seja, ó, você vai ter que encarnar. Vai ter que encarnar. Alguém vai ter que cuidar dele até os 5, 6 anos, trocar fralda, dar papinha. Ele vai depender de alguém, por mais inteligente e independente que seja esse espírito. Então, encarnar é um problema, tá? De qualquer forma. Por isso que ele coloca aqui, tem que sofrer as tribulações. Ele não está falando, tem que sofrer da forma penal. Tem que sofrer porque é ruim mesmo. A gente tem que encarnou, tem esse problema todo. Na 168, Kardec pergunta, ok, mas o número de vezes que você tem que encarnar é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Eu tenho que passar para sempre por esse tipo de problema? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Simples. Então, quando eu ficar perfeito, cessa a necessidade da encarnação. Porque chegou ao seu fim, que era a perfeição, acabou, não precisa encarnar. De forma provacional. De repente, nós vamos estar lá olhando e falar assim, poxa vida, vou ajudar o povo que está lá, vou encarnar de novo, já sem essas preocupações, esses sofrimentos que a gente vai ver aqui depois, por que eles acontecem. Eu estava lendo lá para tentar entender essa questão do pagar, dever, né? E nunca tinha notado essa relação tão direta, né? Porque os espíritos, se a gente pegar o livro chamado O Céu e o Inferno, que foi um dos últimos que o Kardec escreveu, o que ele fala lá, o que ele tenta transpassar? Passar, né? Porque transpassar. Quando ele passar. Quando nós perdemos o céu e perdemos o inferno, quando ele falou assim, o céu não existe como lugar circunscrito e perdemos o inferno. Porque até então, ou se era bom, céu, se era mal, inferno, se era mais ou menos o purgatório, né? Circunscrito, tava, né? Você já ganhava passagem e ia para lá. O Kardec fala assim, olha, não tem mais céu, não tem mais inferno, não tem mais purgatório. E não tem circunscrição, não tem um lugar definido para você depois que desencarna. O plano espiritual são dezenas de lugares, é o todo que é o nosso lugar. Para ter uma ideia, a gente pode ter espíritos aqui, como de fato temos, que não estão se enxergando entre eles. Entre eles não se enxergam, devido às dimensões que cada um pode captar, pode enxergar. Um espírito sofredor, angustiado, provavelmente não estará vendo alguém um pouquinho melhor que ele ao seu lado. E esses todos sofredores não estão enxergando os superiores que estão ali, porque não conseguem. Então, no mesmo ambiente, teremos dimensões que não se tocam, se cruzam, mas não se tocam. Então, Kardec compila várias mensagens de espíritos dizendo, retratando as suas condições. O céu e o inferno é basicamente isso. Relatos de espíritos que eles vão recebendo durante as comunicações da Sociedade Espírita de Paris, e lá ele vai dividir, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos em recuperação, simplesmente dizendo, o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. E lá alguns espíritos, e principalmente os infelizes, traduzem as suas dores dizendo assim, estou sofrendo, estou pagando o que devo. Eu tenho que sofrer mesmo, porque eu fui mal. E se a gente lê diretamente isso, né, a gente entende, poxa, então o espírito sofre, Deus castiga, porque o cara está falando que ele está sendo castigado pelos males. E está lá, é literal. Se você lê o relato, eles vão falar isso. Mas não quer dizer que isso seja a verdade. É o relato daquele espírito sobre o que ele enxerga que está acontecendo com ele. É o alívio da sua consciência que ele está falando, estou sendo castigado, mas eu mereço porque eu sou mal, eu estou pagando, o meu corpo arde e não queima, né? Coisas desse tipo. E alguns espíritas e alguns que tocam lá, né, vão ler
relatos como esse traduzem, literalmente. Ah, então quer dizer que Deus castiga. Sabia que tinha isso aí, Deus castiga mesmo. Então, se eu estou sofrendo hoje, é castigo de Deus. Não tem isso, de fato. É simplesmente o relato de um espírito sofredor, ignorante até da própria situação em que ele se encontra, e só está relatando o quê? O que acontece com ele, a sensação dele. O Kardec vai fazer o seguinte, ele vai falar, e eu vou ter que achar aqui, ó, 630. Obrigado. Na pergunta 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Primeiro que lá no começo do Livro dos Espíritos, o Kardec fala o seguinte, não existe mal. Não existe mal como força contrária ao bem. Como a gente foi educado, né? Quem que é o representante do mal na cristandade? Né? Só ele? Capeta, Beelzebul, né? Ele é uma força contrária, né? Ele até é assim, ó, ele era um anjo que se rebela e cria uma força contrária ao bem. Kardec pergunta isso lá no Livro dos Espíritos e a resposta é sim. O bem, o mal não existe como pensais. É a simples ausência do bem. Assim como tens a treva porque não há luz. Não é, a treva não existe, né? Você não tem uma lâmpada que escurece. Você liga, você não consegue criar a luz, a escuridão. Como que você cria a escuridão? Tira a luz. Você tirou o bem dali, ficou o mal. Então, não existe bem e mal nessa configuração que a gente foi ensinado. O mal é a simples ausência do bem. Então, ele pergunta como se pode distinguir. O bem é tudo o que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E em outro momento, deixa eu ver se está aqui, eu estava lendo um trechinho e o Kardec vai ter uma resposta mais ou menos assim, que nós somos punidos, e a palavra é essa, punidos pelas faltas que cometemos. Poxa, então tem punição? Tem punição. Como ele está falando aqui. Tudo que é fora da lei de Deus é mal. Se é mal, tem uma punição. Mas quando ele coloca faltas, eu fui perguntar, o que é a falta? O que são essas faltas que se cometem, né? Falta é tudo aquilo que você transgrediu contra a lei. Porque outro problema que também surge quando a gente entra na doutrina espírita é pessoalizar o problema. Então, o que acontece? Se eu tenho uma rusga com a carne, eu pessoalizo que eu devo para ela, ou ela deve para mim, ou ela vai ser objeto da minha vingança, porque eu odeio ela. E no frigir dos ovos da nossa contabilidade espírita, não é pessoalizado. A falta é contra a lei de Deus. Se a carne não debola para a minha raiva, para o meu ódio contra ela, não tem nada. Não acontece nada com ela. Acontece comigo. Mas o que está acontecendo comigo? É a raiva que eu tenho dela, tal. De onde ela surge? Do meu egoísmo, da minha falta de caridade, da minha ignorância, dos problemas que estão comigo e não com ela. Então, esse problema que a gente vê, e tem muitos livros que não são escritos pelo Kardec, muitos até do Chico, que narram histórias romanceadas dessas relações de vingança. Todo mundo já leu um livro que tem lá o espírito que persegue, que desencarna e fica gerações atentando a família, o indivíduo, o alvo do seu ódio. Pode, porque isso está na lei de livre-arbítrio. Eu posso odiar qualquer um de vocês aqui, vocês podem me odiar. Deus vai permitir? Vai. É da lei. Odiar é da lei, eu posso fazer isso. Tem outra lei também que diz da ação e reação, da causa e efeito. Então, se eu odeio,
problema de eu odiar, toda essa energia que eu vou gerar, toda essa raiva que eu vou guardar, vai voltar para mim. E aí eu não chego à perfeição, eu vou infringindo as leis. E o problema não está, então volto a repetir, na minha relação. Então não tem algum espírito lá do outro lado que nos odeia? Com certeza tem. Com certeza tem. Nós estamos encarnando aqui há quanto tempo? Eu já fiz uma vez uma matemática. Imagine que a gente faça uma infração por uma pessoa por mês, diferente. Quem está com a calculadora na mão aí? Lembra dessa? Não? Uma por mês. Vamos chamar assim de uma pisada na bola? Uma por mês. São 12 por ano. 20 anos. Vamos dizer? 20 anos são quantas pessoas? 240. 240. A civilização tem 10 mil anos, mais ou menos. Né? Então vamos dizer que a gente reencarna aqui há 10 mil anos. 10 mil anos, vamos dizer que a gente reencarna numa diferença de 300 em 300 anos. E a cada 300 anos são 240 pessoas. Então, dividir 10 mil vezes 100 dá... 240 multiplica. Não, 10 mil dividido por 100. 10 mil anos dividido por 100. Então, nós vamos ter 100 séculos. Vai dar 100 séculos. 100 séculos dividido por 3 a cada 300 anos, né? Vai dar 33. 33 vezes 240, 3 vezes 2, 6, vai dar umas 6 mil pessoas. E eu falei que só tem um espírito lá do lado que odeia a gente. Então, uma falhazinha por mês. Você não vai errar todo dia, você vai ser perfeito 29 dias do mês. Você só vai pisar na bola com uma pessoa diferente por mês. E só 20 anos, né? Não vai precisar passar 70 anos na Terra, só 20 anos. Dá essa monstruosidade aí. Então a gente tem gente que nos odeia do outro lado. Como tem um monte de gente que nos ama. Então, dizer que eles estão lá nos atrapalhando aqui, que nós... Esquece. O nosso problema é com a lei divina. Se ele quer se vingar, se ele quer nos atrapalhar, problema dele. Assim como aqui, eu posso ter uma briga hoje no escritório, na família, eu tenho duas opções. Levo tudo aquilo a ferro e fogo, né? Compro aquela briga que vai durar 20, 30 anos, que vão ficar sem se falar pro resto da vida, às vezes, ou perdoo e deixo para lá. Lá também é a mesma coisa. Se eu deixar para lá, se eu esquecer, não tem problema nenhum. E nesse exercício de perdão, de compreensão, de pacificação, a vida fica muito mais fácil. Aí não tem sofrimento. Por quê? Numa outra trechinho que está aqui, que eu vou achar... Cadê ele aqui? Pergunta 646. Isso aqui é bom, mas eu prefiro o livro. Pergunta 646. Que até o bem, hein? A gente sempre vai pregar nas religiões que fazer o bem é uma coisa legal e é importante. Mas olha a mensagem que o Kardec pergunta e a resposta. O mérito do bem depende de algumas condições ou há diferentes graus de mérito no bem. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Porque fazer o bem não é fácil. Ou é? Porque tem que perdoar. Às vezes tem que abraçar a pessoa que acabou de te ofender. Né? Falar assim, puxa vida, eu não gosto daquela pessoa. Não simpatizo, não fecho, meu sangue não fecha com ela. Mas eu tenho que trabalhar, vou passar 20 anos trabalhando com essa criatura aqui do meu lado. Um parente, né? Às vezes você pode até pedir demissão da empresa, você não pode pedir demissão do parente, um familiar que é difícil. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Deus tem mais em conta o pobre que partilha do seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o supérfluo.
foi o que Jesus ensinou ao falar da esmola da viúva. Então, mesmo fazendo bem nessa vida, mesmo a gente tendo essa consciência, vai ser difícil. Então, a vida não vai ser um mar de rosas o dia todo, o tempo todo. Então, faz parte do projeto reencarnatório, da regra do jogo, mesmo que você se esforce para o bem, ter dificuldades. Não dá para culpar os espíritos, não dá para culpar Deus. Por quê? Porque mesmo que eu não deva nada, né, mesmo que eu não tenha nenhuma falta a consertar com a lei, eu perdoo, eu compreendo, faz parte do jogo de estar encarnado, ter uma dorzinha, ter um incômodo, ter um sofrimento. A felicidade, a perfeição da felicidade não é alcançável aqui. Porque mesmo nós, num estágio de evolução, de compreensão da vida, a gente tem muito a aprender. Muito a aprender. Então, temos uma lição, uma dorzinha todos os dias. E ela não tem necessariamente, e aí vem a surpresa, no Evangelho já tem essa lição, que a grande maioria dos problemas que nós temos na vida atual são dessa vida. A bênção do esquecimento também vem com a bênção da remissão. Bom, eu vou colocar o indivíduo lá, né? Vou reencarnar, eu escolhi reencarnar nessa família que eu estou, nesse grupo de pessoas, nesse emprego que eu estou. A gente não lembra, mas a gente pediu. Muitas vezes implorou as situações em que nós estamos. Para quê? Lembra que tem lá a missão e a expiação? A gente pediu isso em caráter de missão, de aprendizado. É como o jovem que chega lá no vestibular. Eu quero fazer tal curso. Ok, então você vai lá fazer tal curso. No terceiro ano da faculdade fala assim, eu odeio esse meu curso. Todos são assim, né? No terceiro não, né? Acho que é terceira semana, né? Que eles começam a falar assim, se eu soubesse que física era assim, eu não tinha escolhido engenharia. Se eu soubesse que ter tanta matemática no curso de administração, eu tinha feito botânica. A gente é assim, a gente escolhe, vem e começa a reclamar, porque eu sofro, porque todo mundo sofre. Infelizmente, todo mundo sofre. A gente já tratei desse assunto, a gente tem lapsos de felicidade, intervalos de felicidade, que a gente deve curtir. Formatura do filho, o nascimento do neto, o casamento que dá certo, a compra disso, a compra daquilo, mas são só lapsos. A gente olhar para... Não precisamos olhar para o futuro, olhemos para o nosso passado, que a gente já passou, conosco e com os familiares, a gente vê que são intervalos de felicidade. E que é o que nos cabe nesse mundo, porque faz parte do jogo da vida ter um pouquinho de dificuldade. Não é sofrimento, porque é a gente que transforma o sofrimento pela reclamação, mas faz parte do processo natural de estar encarnado, de ter que cuidar desse corpo físico, de ter que cuidar das relações com as outras pessoas que estão ao nosso lado, que um dia vão estar azedas, um dia vão estar chatas, um dia vão estar felizes, um dia vão estar reclamando, porque nós também fazemos isso com as pessoas, nós também impusemos esse tipo de coisas na nossa relação, né? Um dia eu também estou azedo lá, também quero achar alguém para reclamar. Eu ligo para o Ricardo, fico reclamando do meu patrão, da minha esposa, dos meus filhos. Ele liga para mim, reclamando da Márcia. Cadê? Eu não reclamo da Márcia. Nunca. É assim. É assim. Todos nós passamos por isso. Transformar isso numa... essa coisa da reencarnação. Estou sofrendo por causa da vida anterior, não cola para o espírita que estuda. O espírita que lê um pouquinho mais, que vai entender que boa parte daquilo que a gente passa hoje é dessa vida, das decisões que nós tomamos nesta vida. Não vem de outra encarnação. A não ser que você tenha já nascido com algum problema, está com uma perna mais curta que a outra, falta uma orelha, ok. Mas já tem esse problema para dar um rumo novo para essa encarnação, te ajudar em alguma coisa. Eu lembro de uma história que o Chico contou. Teve uma época muito... Lembra do Dr. Fritz? Né?
Daí eu sempre perguntavam para o Chico das cirurgias espíritas e tudo mais. Daí um dia o Chico falou o seguinte: tinha um senhor lá, um conhecido lá perto de Uberaba, que ele não conseguia andar direito porque ele tinha problema na coluna. Foi em médico, foi em um monte de lugar, o pessoal, olha, não dá para fazer a cirurgia, é muito complicado, muito arriscado, muito perigoso. Ele foi lá no Zé Arigó, não era nem o Fritz, era no Zé Arigó. O Zé Arigó operou ele. E daí ele ficou muito feliz com aquele milagre, que o Zé Arigó operou e ele voltou a caminhar. Como ele tinha voltado a caminhar, voltado a ter saúde, ele falou assim, agora eu vou aproveitar o tempo perdido. E começou a ir para a sinuca, para o bailão, largou da mulher, começou a beber, desencarnou em 5 anos. Daí o Chico perguntou assim, foi Deus que operou ele? Foi Deus que deu essa bênção para ele? Não foi, foi o inimigo dele, o maior inimigo dele que foi lá e fez a operação. Não, deixa que eu saro ele. Então até o problema que a gente tem, com certeza serve para corrigir algum problema, alguma dificuldade que a gente ainda não, uma lição mal aprendida. Não tem nada a ver com castigo. Isso não é castigo. Era castigo para esse indivíduo ter o problema na coluna? Não era. Era aquilo que estava impedindo ele de se tornar aquilo que provavelmente ele já era, né? Pessoa libertina, indisciplinada, meio preguiçosa. Então, ele, com as pernas paralisadas, com a dificuldade, esse desejo também era contido. Então, até o problema que nos chega tem a ver com as nossas dificuldades. Tem a ver com uma lição que precisa ser aprendida. Olha a beleza da reencarnação, né? O Kardec fala amplamente no primeiro, segundo, terceiro capítulo do Livro dos Espíritos sobre a necessidade da reencarnação, por que se reencarna, por que se volta, né? Como eu falei, não é difícil de entender, só é extenso, mas é muito fácil de perceber a beleza, porque Deus nessa hora age com amor. O Kardec também fala assim, ó, Deus age com amor. E Ele não precisa da nossa aprovação para saber se nós amamos Ele. A gente já falou sobre isso também, né? O amor de Deus é incondicional, Ele só quer o melhor para nós. E às vezes o melhor para nós, não percebido naquele momento, parece sofrimento. Puxa, mas eu perdi o emprego. De repente você era um mau funcionário mesmo, ou você precisava levar um chacoalhão para mudar o seu jeito, porque você era muito chato com os funcionários, com os teus colegas, você brigava com os clientes, você tinha que perder o emprego mesmo. Daí você muda. Ou então você ficou preocupado que não ia conseguir emprego, foi voltar a estudar para conseguir abrir sua cabeça, né? Ter mais inteligência, mais conhecimento, conhecer novas pessoas. Então, tudo que nos acontece tem um fim providencial bom. Porque se não fosse bom, Deus não permitiria. Tá? No livro dos médiuns, no Evangelho, o maior crime que nós cometemos, né, o Kardec vai fazer esse questionamento, vocês sabem qual que é o maior crime que a gente faz? Vocês imaginam? Não é cometer suicídio, é outra coisa. O que mais incomoda e que mais é o maior problema quando a gente desencarna e chega no plano espiritual? Reclamação. Vocês acreditam nisso? Reclamação. Se queixar, não usa reclamação, né? Queixar-se. Porque quando eu me queixo, né, e queixar é assim, ai como eu sofro, ai como eu sou coitadinho, ai todo mundo está contra mim, né? Essa é a nossa queixa, essa é a nossa reclamação. Porque tudo que eu faço não dá certo e tudo mais. Isso é, em essência, questionar a justiça divina. E questionar a si próprio. Né? Porque se algo nos acontece, a gente tem que ter essa consciência muito plena, foram escolhas que nós estamos fazendo no caminho que a gente fez, no caminho que a gente está traçando aqui na Terra, e que nos conduzem diretamente àquela situação. Tudo é uma conquista. Mesmo que alguém possa dizer, e pode dizer assim, é da outra vida, mesmo assim é conquista sua, é conquista minha. Se eu estou sofrendo,
É porque eu não aprendi as lições, eu não perdoei, não ajudei, não amei, e estou exposto a situações que podemos chamar provas, né? Prova então que você ama. Prova então. Ah, você aprendeu a perdoar? Então vai lá, reencarna e prova que você aprendeu a perdoar. Prova que você aprendeu a viver sem os bens materiais, em excesso. Vai lá e prova que você consegue amar, respeitar e compreender. Ah, mas o meu companheiro, minha companheira é difícil. Então volta lá e ensina, já que você está reclamando que ela não sabe, volta lá. Você sabe mais que ela, mais que ele, volta lá junto com ele e ensina. Ensina ele a amar, ensina ele a perdoar, ensina ele a ter disciplina. Colocar a toalha de volta lá pendurada no banheiro, não jogado em cima da cama, toda molhada, né, Carmen? Ensina, não fica brigando. Só. É mais simples do que a gente imagina. Mas, acho que é isso, mas não dá para ser mais, se aprofundar do que isso. Enfim, não existe esse negócio de estou pagando dívida. Estou aprendendo. E às vezes sou um mau aluno. Simples assim. Ah, estou pagando outra vida, estou me endividando. Não, que eu saiba, não existe essa contabilidade no plano espiritual. Né? Não existe. O que existe lá é, o que você aprendeu? Ah, eu aprendi, né, tive uns problemas lá, o cara ficou me devendo. Não ficou devendo nada. Você não aprendeu a perdoar. Mas ele me fez o mal. Você deveria retribuir com o bem. Jesus não falou? Você não ia no centro espírita, você não ia lá no pastor, na igreja evangélica, você não ia lá no budismo? Não tinha lá todas essas premissas do perdão? Então, não é o problema dele que te fez o mal, o problema é teu que você não perdoou. Você sabia que se ele te roubou os bens materiais, ele te roubou o que era de Deus, que lá não era teu, era empréstimo de Deus para você? Né? Veja como é simples, é simples, né? É simples, mas não é fácil. Né? É simples, mas não é fácil. Mas para que serve esse tipo de pensamento? A gente vai reclamar, vai dar aquele primeiro impulso de sentir raiva, sentir ódio, de se vingar, vou jogar o carro em cima. Né? Vocês não fazem isso? Eu jogo em cima. Né? Vou dar uma martelada. É natural, não precisamos nos sentir culpados por pensar. Assim, é natural. O negócio é, respira, pensa e fala, bom, não é o que eu devo fazer. Eu devo agir desta e dessa forma. Devo perdoar, devo contar até 10. Se o 10 não servir, serve o 20, o 30. Até que o desejo da vingança, o desejo do ódio se dissipe, se desvaneça. Porque a gente não pode ter essa ligação ruim com o outro, com as outras pessoas. Não dá para desencarnar com isso. Né? E os espíritos que desencarnam nessa situação, muitos deles ficam ligados à pessoa. Mas, acredite, não tem nada a ver. Porque o fato está naquilo que eu transgredi com a lei de Deus. O meu acerto lá no final é com Deus e com as suas leis. Não com o indivíduo A, B ou C. Porque façam em casa. Mudem a matemática para 5 pessoas, 5 faltinhas por mês. Em vez de colocar 20 anos, coloque 40 anos. E veja a confusão que dá. De gente que a gente, né? Se fosse essa coisa de eu devo para B, A, C ou D, ia ser um pandemônio. A gente não ia dar conta. Né? Ia ter um encarnado e 700 mil lá esperando para se vingar ou para exigir. Né? A matemática não fecha. Então a gente não deve para ninguém, a gente deve para Deus, para a lei divina, que nos dá chances N, infinitas, segundo Kardec. A gente vai ficar encarnando aqui até aprender. Quanto mais demorar, mais sofrimento, mais angústia. Problema de quem? Meu, que não decido avançar. Então é hora de parar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.